Obadias, versículo 11 ao 14. Nós vamos falar hoje de quando irmãos, eles estão contra os irmãos que caíram. Nós falaremos sobre isso hoje. Obadias, todos acharam? Não passou confiança. Vamos ficar em pé então para a leitura do texto, Obadias, capítulo não, versículo 11 ao 14. Quem fará a leitura hoje é o irmão Edmilson. Boa noite, irmãos. Obadias 1, do 11 ao 14. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado sobreviventes no dia da sua aflição. Amém? Amém. Vamos orar então. Pai, obrigado por esse texto que o Senhor colocou hoje na nossa frente, que ele produza vida, que ele produza unidade, que ele produza ressurreição, cura, e que nós ouçamos a tua palavra hoje e saiamos daqui debaixo de paz. Amém. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. O livro de Obadias, ele é um livro que não é muito famoso, né? Ele não é muito conhecido, né? Eu acho que a maioria de nós aqui nunca, ou ninguém aqui, nunca ouvimos uma pregação de Obadias. Eu não sei se alguém aqui já ouviu. Obadias é aquele livrinho que fica no meio dos livros profetas menores, quase indo para o final do Antigo Testamento. E é aquele livrinho que a gente acha que não vai falar nada para a gente e que a gente acha que não entende nada que está acontecendo. Eu expliquei o contexto semana passada, mas vou explicar novamente aqui hoje. No livro de Gênesis, tem uma mulher chamada Rebeca. E a Rebeca, ela ficou grávida. Uma mulher chamada Rebeca, ela ficou grávida. Ela ficou grávida de gêmeos. Quem aqui já ficou grávida de gêmeos? Olá, é. Aí, ó. Convencida. E ela ficou grávida de gêmeos, né? O mais velho, e acredite se quiser, em gêmeos tem quem é mais velho, né? A gente acha que os dois nascem juntos, né? Não. O mais velho se chamava Esaú. E o mais novo se chamava Jacó. E ela sentia ali uma contração na barriga dela, né? E ela pergunta, né, por que estava acontecendo aquilo? E Deus diz para ela que haviam duas nações no ventre dela. Que cada bebê geraria uma nação. O Esaú geraria uma nação chamada Edom, que são os edomitas, que aparecem no Antigo Testamento e não existem mais. E o mais novo, chamado Jacó, ele geraria o povo de Israel, que apenas a tribo basicamente de Judá permanece até hoje. Então, Rebeca gera dois filhos, o Jacó
e o Esaú. O Jacó gera Israel, o Esaú gera o Edom. Deus diz que cada um deles tinha uma vocação. Assim como você que está aqui nesta noite, você tem uma vocação. Você pode fugir dela. Você pode rejeitá-la. Mas você não tem como dizer que não tem uma vocação. Todos aqui têm. A vocação de Israel era ser o povo eleito do Senhor. Deus, na sua soberania, decidiu que através do Jacó viria Israel, e de Israel viria Jesus, e de Jesus viria a igreja. Mas a vocação para Edom não era essa. Edom não foi chamado para ser nação eleita. Edom foi chamado, o texto diz, o mais velho servirá o mais novo. Então, os edomitas foram chamados para ajudar os israelitas. Os edomitas não foram rejeitados por Deus. Deus não queria que eles fossem para o inferno. Não! Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. E Deus diz através do profeta Isaías que o povo de Israel é luz para os gentios. Mas a nação de Edom não era a nação eleita. Eles tinham a vocação de ajudar. Mas o Jacó e o Esaú não se davam bem. Assim como muitos irmãos não se dão bem. Talvez você que está aqui essa noite, você se dê muito mal com o seu irmão. Você se dê muito mal com a sua irmã. E acredite, isso é algo do diabo. Isso é algo satânico, irmãos se odiarem. E certa vez, então Jacó, ele se passa por Esaú, quando seu pai, Isaac, estava cego, e ele se passa pelo irmão, e aquilo causou um problema. Depois eles fizeram as pazes, mas a descendência não fez as pazes. E desde então os edomitas e os israelitas não se davam bem. Assim o tempo passou, os edomitas viveram a vida deles, os israelitas a deles. Então no ano de 586, Deus diz para Judá que eles estavam muito desobedientes. Então Deus levanta uma nação chamada Babilônia para exilar. A palavra exilar significa sequestrar. Exilar os judeus. E o profeta Jeremias diz que o exílio duraria 70 anos. E aí você tem os 70 anos da Babilônia, do exílio da Babilônia. Quando os babilônios são levantados por Deus para ir contra Judá, os edomitas, que já tinham uma rivalidade antiga lá do tempo do Esaú, eles vão para o lado dos babilônios e lutam contra o próprio irmão. Qual é a lição que nós temos para nós essa noite? É a seguinte: nós temos que tomar cuidado, irmãos, para nós não matarmos os nossos irmãos que estão sendo castigados. Entendendo aqui castigo como colher o que plantou. Muitas pessoas na igreja, e talvez seja o seu caso que está aqui esta noite, colhem hoje as decisões que plantaram ontem. Talvez seja o seu caso. Você hoje, essa noite, você sabe que muitos dos seus problemas de hoje, você está colhendo o que você decidiu e ninguém te obrigou lá atrás. O problema da igreja cristã é que ela não sabe tratar as pessoas cristãs quando elas estão colhendo os seus problemas. E ela acaba agindo como os edomitas, matando o próprio irmão. E o meu desejo é que a Igreja Batista Santa Cruz cada vez mais seja uma igreja do levanta e anda. Uma igreja do Lázaro sai para fora. Uma igreja do enxergue, ouça. Uma igreja de cura, ressurreição, de restauração, de recomeço. E não uma igreja que mate as pessoas porque elas pecaram, falharam e hoje estão colhendo. Alguns pais estão colhendo
porque não educaram seus filhos desde cedo na casa do Senhor. E acabam colhendo. Outros colhem os pecados de imoralidade sexual. E acabam colhendo. Outros, a questão do problemas no casamento, que acalham em divórcio. Outros problemas em relação até mesmo a vícios, que a pessoa acabou não observando e acabou caindo no vício e hoje está viciada, seja na pornografia, seja no cigarro, seja nas drogas. Tudo isso pode acontecer com um cristão. A pergunta é, como que a igreja lida quando as pessoas caem? Como que a igreja lida quando as pessoas caem? E a mensagem de hoje é, a igreja deve acolher e ajudar as pessoas que caíram a se levantarem. A igreja deve acolher e ajudar elas a levantarem-se. Então nós vamos ver hoje nessa noite, 3 atitudes que os edomitas tiveram, que você e eu não temos que ter. Nós temos que tomar cuidado em relação às pessoas da igreja que acabam falhando. E eu vou dizer uma coisa para você, você vai ouvir muitas coisas essa noite que vão te surpreender. Porque eu vou ser muito sincero. Eu posso ser sincero? Tá. Mais ou menos, pastor, assim, na maneira, sincero light, assim, sincero sem açúcar, né? Tá bom. Então tá, vamos lá. Em primeiro lugar, como é que eu mato meu irmão? Como é que eu luto contra o meu irmão? É quando eu nutro, eu alimento emoções ímpias. Versículo 11. O Obadias deixa bem claro que quando o exílio da Babilônia chegou sobre os judeus, os edomitas estavam perto ou longe? Perto. Eles estavam perto. Eles estavam próximos. Só que o Obadias, que era um profeta, ele é poético. E ele intencionalmente diz que eles estavam perto, porque ele vai acabar espremendo no versículo 11. Ele vai dizer que os estranhos ou estrangeiros, são termos sinonímicos, quer dizer a mesma coisa, eles entram em Judá, eles roubam Judá. E como é que encerra o verso 11? Dizendo que Edom fez exatamente a mesma coisa. Então, os edomitas, eles fazem a mesma coisa que os babilônios, eles são maus. E no versículo 12, o Obadias diz, olha, edomitas, vocês não deveriam ter olhado com satisfação o dia da desgraça do teu irmão. Verso 12. Você não deveria ter olhado com satisfação. A satisfação é uma emoção. Você não deveria ter olhado com alegria o dia da destruição do povo de Judá. Mas você olhou com alegria. Alegria, satisfação. Emoções ímpias, sádicas. Onde alguém consegue ficar feliz porque o outro caiu. Onde alguém consegue ficar satisfeito porque vê o outro. Tá bom, até que demorou. Deus não tarda. Viu? Brincou com Deus, tem mais aqui tomar na cabeça. Muitas pessoas se alegram quando elas veem alguém caindo, caem na imoralidade sexual, o casamento termina em divórcio, os filhos se afastam de Deus, e muitos cristãos, ao ver isso, eles se alegram e sentem satisfação no dia da desgraça do outro, e sentem alegria no dia da destruição do outro, e agem exatamente como o diabo, que é o inimigo de todos nós. Agora, paradoxalmente, essa alegria dos edomitas, essa alegria, essa satisfação, ela vinha da onde? De um ódio. E eu quero lhe dizer que o ódio pode gerar uma alegria ímpia. O ódio pode gerar uma satisfação ímpia. Eu quero lhe perguntar na noite de hoje, tem alguém que você odeia? Existe alguém, e sabe o que é interessante no povo cristão? É que nós dizemos que não.
Nós dizemos que nós amamos todo mundo. Mas basta você citar o nome de uma pessoa e o semblante muda, o tom de voz muda e o humor muda. O que isso está denunciando? Que há ódio ali sim, há mágoa ali sim, há ressentimento ali sim, há ira, a cólera. Irmãos, eu gostaria de dizer para você o que nós temos que fazer com o nosso ódio contra o nosso irmão, ou até mesmo com alguém que não é nosso irmão, ainda. Mas são pessoas irritantes, pessoas más, pessoas perversas. Como nós temos que agir? Anote aí. Toma água. Nós temos que nos lembrar o que está escrito em 1 João 2,2. Em 1 João 2,2 diz que Jesus, o Filho de Deus, ele é a propiciação, ou seja, ele foi morto pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Amém? O que significa isso? Significa que Jesus morreu por todas as pessoas. Todas as pessoas incluem essa mulher que você tem dificuldade. Todas as pessoas incluem esse homem que você tem dificuldade. Todas as pessoas incluem seu pai, por pior que ele seja ou tenha sido. Todas as pessoas incluem sua mãe, sua madrasta, seu padrasto, seu enteado, sua filha, seu irmão, um irmão da igreja e até uma pessoa pública. Jesus morreu por todos. E nós temos que nos lembrar disso, que por pior que aquela pessoa possa ter sido para nós, ela custou o precioso sangue de Jesus. Ela custou o precioso sangue de Jesus. Então traga a memória. Não permita que o ódio tome conta do seu ser. Porque amanhã ou depois, meu irmão, minha irmã, se essa pessoa cair, você também olhará com satisfação. Você também se alegrará, como os edomitas fizeram com o próprio irmão. Que Deus afaste do nosso coração o ódio. Que Deus afaste do nosso coração a ira, a cólera, a rivalidade e o ressentimento. E Deus ponha no nosso coração amor por todas as pessoas. Porque Jesus morreu por todas as pessoas. Segundo lugar, nós temos que observar se nós não estamos tendo palavras ímpias. Palavras ímpias. É interessante que no versículo 12, você vê que os edomitas, eles falam palavras ímpias. Eles falam com arrogância no dia da aflição do seu irmão. O verso 12 diz isso. Era um dia de aflição. Os babilônios entraram pela direita, pela esquerda, por todos os lados, matando. Mas enquanto a morte acontecia, eles falavam palavras de aflição, palavras de satisfação, palavras de arrogância. E o que é falar com arrogância? Versículo 3 nos dá talvez uma dica. Quando no versículo 3, o Obadias, ele denuncia os edomitas e fala: olha, vocês têm um coração arrogante que está enganando vocês. Vocês ficam aí nas cavidades das rochas, nos altos montes. Vocês ficam se perguntando: quem vai me derrubar? Quem pode me derrubar? Enquanto os judeus eram mortos pelos babilônios, os edomitas se perguntavam, diziam: isso nunca vai acontecer comigo. E essa frase eu acho que eu e você já dissemos muitas vezes. Quando um casal se divorcia, um casal cristão, o que a gente fala? Isso nunca vai acontecer comigo. Quando um filho ou filha de uma família cristã se afasta dos caminhos de Deus, nós nos vangloriamos com palavras e dizemos que nós nunca seremos derrubados. Quando alguém cai nas drogas, nos vícios, nós dizemos as mesmas coisas. É interessante o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia.
Hoje, irmã, é a filha dela. Amanhã pode ser a tua. Hoje, meu irmão, é o filho dele. Amanhã pode ser o teu. Hoje é a família deles. Amanhã pode ser a nossa. Não é hora de vermos nosso irmão caindo e nós ficarmos fazendo comparações em que nós somos melhores. É hora de usarmos essa língua que tem feito arrogância para orar pela restauração do casamento do irmão, orar pela libertação das drogas de uma irmã, orar pela renovação de santidade de um jovem. É isso. E não nós nos vangloriarmos. Porque isso não é a forma correta de tratarmos o nosso irmão. Então, se a partir de hoje você ver um irmão aqui da igreja caindo, errando, falhando e muitas vezes colhendo o que plantou, não fique usando frases tais como isso nunca vai acontecer comigo, ou isso não aconteceu comigo porque eu sou mais santo, mas abra sua boca e diga: Deus tenha misericórdia dele. Amém, irmãos? Deus tenha misericórdia dela. Deus tenha misericórdia dessa família. Porque amanhã, irmãos, se formos nós, a gente vai querer que alguém ore assim por nós. Se for nós que cairmos, e é possível que o pastor caia, que você caia, que bom que tem alguém orando por nós. Tomara que tenha alguém orando por nós, ao invés de se comparar e se vangloriar. Então, em primeiro lugar, nós encontramos no versículo 12 exatamente a questão da emoção, no versículo 11 a questão da emoção, e no versículo 12 nós também vamos, no versículo 12 nós vamos encontrar a questão da emoção e das palavras. E agora no versículo 13 e 14 nós temos a questão das atitudes. É interessante como Obadias constrói. Eu falei que Obadias era um profeta meio poeta, né? Porque ele constrói direitinho como é que funciona o pecado. Como é que começa o pecado? Com as emoções. Primeiro tópico, versículo 12. A satisfação e a alegria. Começa aqui. Depois vai para fala. Aí a gente começa a falar o que a gente pensa. E depois, verso 13 e 14, vem a atitude. É como se nós fôssemos uma criança num balanço. E a gente vai criando cada vez mais força. É interessante, então, no versículo 13, que a primeira atitude que é condenada pelos edomitas, para os edomitas, é o fato deles terem entrado pelas portas dos judeus. Eles entram para destruir. Segunda atitude é que eles se alegram com a tristeza do próprio irmão. Segunda atitude. Terceira é que eles roubam o próprio irmão no dia terrível da vida do irmão. Isso me lembra o texto de João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A gente acha que ali o ladrão é o diabo. Não, o ladrão ali eram os líderes religiosos que roubavam, matavam e destruíam. Se nós não cuidarmos, nós vamos matar, roubar e destruir o nosso irmão. E então nós temos por último o versículo 14, onde você vê os edomitas, eles matando nas encruzilhadas os próprios irmãos e eles entregando os sobreviventes para os babilônios. Eu quero que você imagine uma judia. Imagine uma judia e ela corre, ela está toda escabelada, o seu rosto está sujo, ela está suja de sangue, ela está maltrapilha, ela corre, ela está ofegante porque ela está fugindo de um exército inimigo. E ela corre, ela dobra para a direita, para a esquerda, e ela entra em vários lugares, tentando fugir do exército inimigo. Então essa judia que corre, ela olha no horizonte e ela avista um grupo de homens. E estes homens que essa judia, que nós estamos aqui pensando juntos, está avistando, são os irmãos dela. Então ela pensa assim: nossa, que bom, porque eu estou fugindo de um exército inimigo e eu encontrei na esquina os meus irmãos.
E ela vai se aproximando dos irmãos e ela vai observando que o semblante dos irmãos é de ódio e os punhos dos irmãos está cerrado. Então, quando ela chega perto dos irmãos, os irmãos matam. Puxam uma faca e matam a judia. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu no ano 586. Irmãos mataram os irmãos que caíram. Irmãos mataram irmãos que estavam sendo disciplinados e castigados. O último rosto que os judeus do ano 586 viram foi dos próprios irmãos. Assim como o último rosto que Abel viu foi o de Caim. Que Deus afaste isso da nossa igreja. Que nós não sejamos a causa da morte espiritual de ninguém aqui dentro. Que ninguém que se afaste de Deus, o último rosto a ver seja o nosso. E aí você pergunta como nós temos que agir diante do pecador, diante de um irmão que peca, de uma irmã que peca. Como que nós temos que agir? Então nós temos que ir lá para o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é onde vem Jesus, que é a perfeita expressão de Deus. Jesus, no capítulo 8 de João, ele está parado e na frente de Jesus tem uma mulher apanhada em adultério. Acho que os irmãos sabem desse texto, conhecem esse texto. Jesus e na frente dele uma mulher que foi apanhada em adultério. Do outro lado, existem os líderes religiosos, cheios de pedras nas mãos para apedrejar a mulher. E eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a semelhança de Jesus para os líderes religiosos daquela época? Qual era a semelhança? O que havia de semelhante? Naquele episódio da mulher pecadora, que Jesus está de um lado e os líderes religiosos de outro lado. O que havia de comum entre eles? O que havia em comum eles? O que havia em comum é que ambos eram contra o adultério. Ambos eram contra o adultério. Jesus era a favor do adultério? Não. Os líderes religiosos eram a favor do adultério? Não. Então nós já sabemos que a semelhança que existia entre Jesus e os líderes religiosos é que ambos eram contra o adultério. Mas qual é a diferença? Qual a diferença entre Jesus e aqueles líderes judeus? A diferença era a forma de tratar quem adultera. A forma de tratar quem adultera. E é aqui que está o ponto. A Bíblia nunca nos pediu que nós validássemos o pecado. A Bíblia nunca pediu que nós disséssemos, isso não é pecado, se a Bíblia diz que é. A Bíblia nunca diz que nós disséssemos que algo é correto, se a Bíblia diz que não é. O desafio do Novo Testamento, amigos, o desafio é que nós saibamos a forma correta de lidarmos com as pessoas. Você conhece a frase que Jesus falou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então você vê que Jesus ele não condena, mas chama aquela mulher docemente ao arrependimento. O que nós sugerimos aqui esta noite? Nós sugerimos que você procure sim um irmão quando ele cai. Que você procure sim uma irmã quando ela cai em pecado. Você procure, é importante. Mas que nós pensemos muito bem o que nós vamos falar quando nós chegarmos para esse irmão. O que nós diremos para que nós possamos, ao invés de jogar pedras, nós possamos ajudar essa pessoa a levantar e recomeçar. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Então nós queremos concluir a mensagem então agora. O que nós aprendemos aqui na noite de hoje? Nós aprendemos que os babilônios foram usados por Deus para castigar o povo judeu. Mas os edomitas, que eram um povo irmão dos judeus, se aproveitaram disso para ir e matá-los de forma cruel. Deus ficou muito irado, levantou um profeta chamado Obadias e ele vai falar para esse povo
que não é correto um irmão matar um outro irmão. Então nós fizemos algumas aplicações aqui para a nossa vida e aprendemos que dentro da igreja e fora da igreja nós temos que cuidar com as emoções ímpias. Quando nós nos alegramos em ver um irmão caindo, seja no que for, nós deveríamos estar chorando. Segundo lugar, também aprendemos que temos que cuidar com as nossas palavras. Palavras onde nós nos comparamos com quem cai e nos apresentamos como superiores. Isso é pecado e abominável diante de Deus. Em terceiro lugar, mas não menos importante, nós aprendemos que nós temos que ter atitudes corretas diante dos que caem. E o nosso parâmetro da atitude correta com os que caem é Jesus. Jesus é nosso parâmetro, né? Nós olhamos para Jesus para sabermos como nós devemos agir. E eu quero fazer uma pergunta aqui para quem aqui tem irmão. Quem aqui tem irmão? Irmã? Diz eu. Uma tristeza, né? Eu não sei se já aconteceu com você que tem irmão ou irmã. Eu tenho uma irmã. Onde um dos irmãos quebra um jarro, chuta a bola de futebol na janela, sei lá. E o pai vem, indignado, e bate naquele menino, ou na menina. Não sei se isso já aconteceu na tua casa, ou se você era muito comportado. Tem que perguntar para o teu pai, né, se era comportado. E aí o outro irmão, o que ele faz? Ele aponta o dedo para o irmão que apanhou e começa a rir. Já aconteceu com você? Sim, né? Você está apanhando e você olha para sua irmã, ela está com a mão na boca e apontando para você, rindo. Os edomitas fizeram mais que isso. Depois que o pai saiu de ter batido no filho, da chinelada, eles foram lá, pegaram o chinelo do pai e continuaram batendo. Isso é os edomitas. E é isso que o Obadias está condenando nesse livro. E nós também temos que condenar. A igreja é o lugar do recomeço. Amém? A igreja é o lugar do recomeço. E não de nós nos compararmos quem é mais santo ou quem errou menos. Não estamos num campeonato. Nós estamos diante de um Deus que perdoa a todas as pessoas. E chama todos que quiserem ao arrependimento. E que assim seja. Amém. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos orar sobre isso. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Eu não sei se você talvez olhe para dentro de si e encontre sim, por mais difícil que seja para ti admitir, você encontra sim emoções ímpias dentro de ti. Você olha para dentro de você, você vê raiva, você vê rancor, você vê ódio, você vê que existem pessoas que você ainda não perdoa. Porque quando o nome delas é citado na mesa do almoço, o teu semblante muda, o batido do teu coração acelera, as tuas palavras são ácidas. Segundo lugar, talvez você tenha se identificado com as palavras. A gente que está na igreja, e até quem não está, às vezes tem isso. De começar a se comparar com quem se divorciou, se comparar com quem abortou, se comparar com quem pecou, com quem falhou. E de repente a pessoa se compara e se sente superior porque não cometeu aquilo. Isso acontece e nós não temos que fazer isso. E a terceira, mas não menos importante, são as atitudes. Nós devemos sim procurar os que caíram. Nós devemos sim procurar os que se culpam. Nós devemos sim procurar aqueles que hoje colhem o que plantaram. Mas nós temos que saber como. Como que a gente vai procurar? Porque se é para nós procurarmos, para matarmos, é melhor que fiquemos em casa. Nós temos que procurar com uma palavra de ressurreição e de recomeço. Vamos orar? Pai,
na noite de hoje, nós tratamos alguns assuntos tão importantes que muitas vezes não são tratados na igreja. E talvez isso explique muita coisa. Todos nós aqui estamos sujeitos a quedas, a falhas, e algumas dessas quedas têm proporções maiores, outras dessas quedas se tornam públicas. E é muito difícil para quem caiu recomeçar. Mas é mais difícil quando a pessoa está caída e ela olha de baixo para cima e enxerga um rosto debochando, rindo, se vangloriando ou até mesmo condenado. Que a igreja, Senhor, possa ser um ambiente propício para recomeços. Que aquele que está aqui essa noite, que talvez se envergonhe muito pelo que fez no passado, esse homem, essa mulher que me ouve agora, que se envergonha profundamente pelos seus erros, que todo santo dia diz: se eu pudesse eu faria diferente, se eu voltasse no tempo eu faria diferente. Quem sabe eu esteja pregando para pais que se culpam porque não educaram seus filhos no caminho do Senhor desde cedo, mas que eles possam ouvir hoje dos teus lábios, não dos meus, dos teus lábios, que em Cristo há perdão e em Cristo há recomeço. E que assim seja, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém.